Privilégio em poder cantar louvores ao nosso Deus e meditar na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. E estamos chegando no final da exposição deste livro tão importante, Apocalipse, que mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22 para a nossa edificação. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 5, e depois o pastor Rui vai estar dando a conclusão na próxima semana neste livro tão importante para a fé cristã e para a história da igreja. Nós estaremos lendo então esse texto. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Então, se mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Muito mais haverá, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 3, eu vou ler novamente, que diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Edifica a nossa vida, Senhor, enche o nosso coração de compreensão, para que possamos entender sobre as bênçãos divinas na cidade santa. E queremos, ó Deus, aprender esse texto para que a nossa fé possa crescer mais e mais no conhecimento de Deus e no conhecimento das tuas promessas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, por causa da queda de Adão, nós fomos expulsos do paraíso. A Bíblia diz que Adão era o nosso representante, o cabeça federal da raça, e quando Adão caiu, nós caímos com ele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, nós não podemos desfrutar da comunhão com Deus no jardim do Éden, no paraíso. O texto diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24 o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós podemos perceber que o homem foi expulso do jardim do Éden. No entanto, aqui há outro paraíso restaurado pelo segundo Adão, Jesus. Jesus é o segundo Adão, ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Jesus é aquele que venceu o pecado, venceu o diabo. Jesus é o segundo Adão que morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar a libertação dos nossos pecados, para nos conceder o perdão e a vida eterna. Então, no primeiro paraíso, só havia duas pessoas para desfrutar da beleza e das delícias dele. Só Adão e Eva puderam desfrutar inicialmente desse jardim antes da queda. Todavia, nesse segundo paraíso, os remidos do Senhor de todas as nações encontrarão prazer e satisfação abundantes. Então, no dia final, quando Jesus concluir o seu plano final, e quando ele restaurar o céu e a terra, fazendo um novo céu, uma nova terra, ele vai trazer a nova Jerusalém, todos os remidos do Senhor, todos aqueles que foram lavados
alvejados no sangue do Cordeiro, esses vão participar, né, desse novo paraíso, né, desta nova Jerusalém, e desfrutar, né, das delícias que Deus tem para o seu povo. Então, o último livro da Bíblia nos envia de volta ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ao descrever o paraíso restaurado. A Bíblia, ela começa num jardim e finda com uma cidade. Ela fala do jardim do Éden, onde Adão e Eva foram colocados, e agora ela finda com a cidade, a nova Jerusalém, que vai descer do céu, onde os remidos do Senhor morarão. É aquilo que Jesus chega a dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, esta cidade, a Nova Jerusalém, é aquela cidade que Abraão aguardava. O escritor de Hebreus disse que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O Senhor planejou essa cidade, o Senhor planejou a Nova Jerusalém, e o Senhor está edificando a Nova Jerusalém para o seu povo. No entanto, meus irmãos, essa cidade tem elementos que remontam ao jardim de Deus. Por essa razão, nós iremos falar das bênçãos divinas da cidade santa no paraíso restaurado. Vamos ver isso comigo? Das bênçãos divinas da cidade santa no paraíso restaurado. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós podemos ver, o rio da água da vida irrigando a nova terra. Olha bem, que no paraíso restaurado, o mar já não existe, mas há um rio, o rio da água da vida. Veja o verso 1 comigo, vamos ler? Vai aparecer na tela, espero que possa aparecer lá dentro, né, do celular ou da televisão de alguém, para que eles possam ler conosco também. Vamos ler o que está aqui? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vejam bem, vamos por partes. O rio do paraíso original é substituído pelo rio da vida no paraíso restaurado. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, diz Gênesis 2, 4. E esses 4 braços aqui é o rio Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E o rio do Éden regava o paraíso original, o rio da vida nasce no paraíso restaurado e irriga toda a nova terra, o rio da vida. Nos rios que nós temos aqui estão contaminados, mas aqui esse rio é o rio da vida. E esse rio da vida aqui é real, é físico. O texto está tratando da renovação da natureza física, não da natureza espiritual. Então, no paraíso original, havia um rio real para regar o jardim do Éden. Se lá no jardim do Éden o rio era real, aqui também o rio é real, o rio da água da vida. Da mesma forma, no paraíso restaurado, há um rio para regar, não um jardim, mas para regar uma cidade. Pastor Rui falou do tamanho desta cidade, uma cidade que tem 2.200 quilômetros, né, de extensão. É uma cidade muito grande. E aqui nós podemos ver que, além do mais, os remidos na nova terra, nós teremos corpos físicos. Porque quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. E H2O é a maior parte de sua constituição física. E nós podemos ver que o corpo humano tem mais de 70% de água, de H2O. E aqui nós podemos ver que Deus vai, né, colocar um rio da vida na cidade santa. Na cidade santa. O rio da vida é singular. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Cada gota desta água manifesta a vida eterna, e aqueles que bebem desse rio vivem eternamente.
Deus providenciou água que nos mantém a vida natural perfeita. Sem água não há vida. Por exemplo, não teríamos condições de morar onde moramos sem a água chegar na sua caixa d'água. E a água não pode chegar poluída, tem que chegar, né, uma água potável. Para a água chegar potável, a Copasa tem que trabalhar muito, colocar cloro, matar os germes, matar tudo aquilo que contaminou aquela água e trazer uma água potável para dentro da sua casa. Já pensou se você bebesse diretamente, né, do rio das velhas, sem passar por um processo de purificação dessa água? Provavelmente você não teria a idade que tem hoje, já teria morrido, contaminado pela água do rio das velhas. E aqui nós podemos perceber que sem água não há vida. Não tem jeito de você comprar um sítio. Geralmente quando as pessoas vão comprar um sítio, a primeira coisa que eles olham naquele terreno é se tem água. Ou se vai fazer um loteamento novo, as pessoas têm que levar para esse loteamento novo a água encanada, né? E distribuir a água para os novos moradores, para construir a sua casa e também para tomar banho, para lavar os alimentos, né? Para viver naquele local. É preciso ter água. Quando o bairro Lindé começou, as pessoas faziam cisternas profundas para captar água, não tinha água encanada. Assim é em qualquer lugar. Você precisa ter uma captação de água para poder viver naquele local. E aqui nós podemos ver que o rio da água da vida é puro. O texto diz que ele é cristalino, brilhante como cristal. Ou seja, não tem poluição, não tem nada impuro. Os rios desta velha terra são impuros, estão poluídos. O meu tio, por exemplo, ele morreu por causa da esquistossomose, uma doença dos caramujos nos córregos, rios e lagoas poluídos. E é conhecido como xistose, né, ou barriga d'água. A pessoa, então, esse verme ataca, né, o baço, ataca o fígado, e a pessoa então fica com a barriga d'água. E quando torna-se numa cirrose, é incurável, é como um câncer no fígado. E o meu tio morreu com 42 anos por causa dos banhos que ele tomava nas lagoas, né, nos córregos, menino, e com 42 anos ele faleceu e não teve tratamento. Ele veio para Belo Horizonte, para o hospital evangélico fazer tratamento, mas já não tinha mais como fazer nada. Os médicos não podiam fazer nada por ele, porque ele estava com a barriga d'água, com o seu órgão, o seu fígado, né, totalmente tomado pela doença. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que o texto diz que esse rio da água da vida é brilhante como cristal, um rio de água fresca, transparente, potável, limpo, puro e belo. Não porque ele passou pelo sistema da Copasa, mas porque Deus o fez limpo, porque na nova terra, no novo céu, na nova terra, não tem mais nenhuma contaminação, né? Não tem nenhuma poluição mais. É um rio limpo, né? Puro e belo. Vejam bem que o rio da vida é procedente do trono de Deus e do Cordeiro. A procedência deste rio indica que é um rio cheio de poder, e por essa razão é dito que ele mantém a vida. Segundo o doutor Heber Carlos de Campos, ele chega a dizer o seguinte: porque o rio provém do trono, podemos dizer que a água da vida, a água pura e a água graciosa procedem do Pai e do Filho, que são a fonte do rio da vida. A sede do governo do universo futuramente será na nova terra. E nela, meus irmãos, estará o quê? O trono de Deus e do Cordeiro, de onde procede o rio da água da vida. O trono do governo mundial terá uma ocupação dupla, pois o Pai e o Filho encarnado partilham da mesma natureza. Então nós podemos perceber que do trono de Deus e do Cordeiro procede o rio da água
da vida. Louvado seja Deus. Mas a segunda bênção aqui dessa cidade santa é que ela também terá a árvore da vida na Nova Jerusalém. Não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem passar para o teste, porque nós nunca mais pecaremos. O texto diz aí, no versículo 2, vamos ler comigo? Vai aparecer na sua tela aí, todos juntos? No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E aqui nós podemos perceber que no jardim do Éden, Deus fez brotar muitas árvores frutíferas, e também a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então poderia comer de todas as árvores frutíferas, poderia comer da árvore da vida, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o pacto da criação, pacto chamado pacto das obras. Em Gênesis 2:9 está escrito: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, meus irmãos, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim do Éden para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente nessa condição. É por isso que Deus então tirou o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. E aí o texto diz, verso 22 do capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, 22, está escrito assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, toda a árvore da vida perdida no jardim do Éden será restaurada na Nova Jerusalém. Nós iremos comer do fruto da árvore da vida. Adão poderia ter comido do fruto da árvore da vida e não ter pecado contra Deus, mas quando ele pecou contra Deus, Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. Então nós podemos ver que na Nova Jerusalém, meus irmãos, esta árvore será acessível a todos os remidos. Todos os remidos, poderão comer desse fruto agora. O texto diz que no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida. A árvore da vida está na praça da cidade santa, e ela está localizada no meio da praça santa, da cidade santa, bem como está plantada nas duas margens do rio da vida. Está no meio da cidade para que todos os que quiserem comam dela. Que coisa maravilhosa é poder saber que agora, na cidade santa, na Nova Jerusalém, no meio da praça, tem uma árvore, a árvore da vida, e que produz 12 frutos, e que nós podemos comer desse fruto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, na Nova Jerusalém, esta árvore produzirá frutos com abundância. Geralmente, a laranja não produz laranja o ano inteiro, só produz sazonal, tem um período. O abacate não produz abacate o ano inteiro. O texto diz que esta árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. De mês em mês. Então esta árvore produz fruto o ano todo, de mês em mês. E esta árvore nunca está vazia, nunca é infrutífera, e sempre há fruto nela. Aquilo que nós não poderíamos ter comido porque fomos expulsos do paraíso, agora não. Na Nova Jerusalém, nós iremos comer do fruto da árvore da vida. Louvado seja Deus. Mas vejam bem,
que no paraíso de Deus esta árvore da vida será alimento para o vencedor, para aqueles que venceram. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja o que o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso. Veja o que diz Apocalipse 2:7. Vamos ler comigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Então nós vamos comer desse fruto da árvore da vida, porque o vencedor em Cristo vai comer desse fruto. Mas o texto diz aqui também que as folhas desta árvore da vida são símbolos de plena saúde na Nova Jerusalém. Vejam bem que as folhas da árvore são para a cura dos povos. É lógico que não vai ter doença no céu, não vai ter doença na Nova Jerusalém. Não existe na nova terra dor, enfermidade, pranto, luto e morte, mas plena saúde para todos os povos da terra. As folhas da árvore são para a cura dos povos. A Bíblia diz que no novo céu e nova terra, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não existirá morte, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Mas vejam bem, meus irmãos, a terceira bênção que nós podemos desfrutar, e iremos desfrutar na Nova Jerusalém, nessa cidade maravilhosa, onde tem o rio da vida, e tem também a árvore da vida, é que não haverá qualquer mal na nova terra. Pensa o seguinte, imagine o que o texto está dizendo para nós. Nunca mais haverá qualquer maldição. Vamos dizer isso? Nunca mais haverá qualquer maldição. Quem há 10 anos atrás já imaginou que nós teríamos uma pandemia que ia parar o mundo? Parar o comércio, fechar shoppings, tirar mulheres da praça sozinhas, prendê-las, né? Levá-las algemadas, né? Fechar o comércio. E aqui nós podemos perceber como essa terra está amaldiçoada. Amaldiçoada por causa de guerras, de brigas, de violência. 2 países em guerra, como a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos vivendo neste mundo, um mundo amaldiçoado, um mundo que tem doenças. Quer ver o sofrimento humano? Visita a Santa Casa de Misericórdia no centro de Belo Horizonte. Quanta dor, pessoas gritando, pessoas fazendo cirurgias, pessoas submetendo a um tratamento porque estão doentes. Nós vivemos num mundo caído, um mundo amaldiçoado. Mas a Bíblia diz que na nova terra não haverá mal nenhum. O texto diz aqui, nunca mais haverá qualquer maldição. Porque Deus, meus irmãos, Ele tirará a maldição que veio sobre o solo. Por exemplo, se a gente vai comprar um terreno, e para a gente limpar aquele terreno, está cheio de espinhos, tem espinhos e abrolhos. A gente anda calçado para proteger os pés. As pessoas que trabalham no campo têm uma botina, para que o espinho não possa furar os seus pés. As pessoas que trabalham em algum terreno, eles colocam uma bota, né, para que possa se proteger. E aqui nós podemos perceber que não haverá mais doenças no solo. O solo será purificado de toda impureza decorrente da maldição. Deus vai tirar os espinhos e abrolhos e toda doença que exista no solo. Deus tirará também a maldição que veio sobre a humanidade. Olha aqui, por exemplo, quando a gente tem os filhos da gente, o que a gente faz? O teste do pezinho, as vacinas, todas que têm que ser tomadas, né, para evitar, né, a paralisia infantil, para evitar a meningite, né? As crianças tomam várias vacinas para combater as enfermidades. E aqui nós podemos perceber que Deus tirará a maldição que veio sobre a humanidade. Nunca mais teremos doenças
fadigas, labutas, angústias, depressões, dores, tristezas e morte. Quantos pais sofrendo com os filhos, né, por causa de alguma doença congênita, alguma doença que as crianças têm. Olha o tanto de vacinas para combater as doenças. Vacina contra tuberculose, vacina contra a hepatite B, vacina contra a poliomielite, vacina contra a difteria, coqueluche, tétanos, influenza tipo B, vacina contra a febre amarela, a tríplice viral, a vacina contra o sarampo, a cachumba e rubéola, e chamada a vacina contra rotavírus, e a vacina contra a Covid-19. Olha quanta vacina para combater os males que vêm sobre a humanidade, as doenças que se abatem sobre os seres humanos. Mas vejam bem, Deus retirará também a maldição que veio sobre as plantas. Não haverá mais ervas daninhas, nem espinhos, nem abrolhos, somente plantas boas e próprias de um ambiente perfeito. Por exemplo, aqueles que plantam uma horta têm que combater com vários produtos para combater as pragas, as largatas. E aqui nós podemos perceber que Deus vai tirar também a maldição que veio sobre as plantas, os fungos que atacam as plantações. Mas Deus também retirará a maldição que veio sobre os animais. Os animais tomam vacina igual a gente, Rui, né? Tem que vacinar contra também tem o ataque de morcego, contra a raiva, né? Os animais têm que vacinar. Por exemplo, um fazendeiro não pode entregar o leite na cooperativa se não vacinar o seu gado. E aqui nós podemos perceber que por causa da queda, todos os animais também sofreram alterações estruturais e comportamentais. Todos os animais eram herbívoros e muitos deles passaram a ser carnívoros. Eles passaram a ser agressivos entre si, inclusive com o próprio homem. Hoje nós precisamos nos proteger de quê? De escorpiões. Já notaram quantas pessoas morrem por cada picada do escorpião? De animais selváticos, a cobra. Quantas pessoas morrem por cada picada da cobra? De ratos. Tivemos até mesmo a peste bubônica, né? Que dizimou, né? Também milhares de pessoas na Europa. Mordidas de cachorro. E de muitas outras ameaças da parte dos animais e insetos. Por exemplo, a Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Quem já pegou aqui a dengue, né? Muitas pessoas foram picadas com a Aedes aegypti, né? Algumas tiveram até a dengue, chamada dengue hemorrágica. Da febre amarela, se a pessoa vai viajar para Manaus, por exemplo, tem que tomar, ou para Rondônia, né? A vacina para se proteger da febre amarela. Zika vírus, a chikungunya. Minha mãe foi picada pelo Aedes aegypti, né? E ficou, né, sentindo um ano as consequências dessa picada terrível que deu chikungunya. Então, outro exemplo, por exemplo, o barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas. A avó do pastor Rui aqui, ela, em decorrência da picada do barbeiro, ela teve a doença de Chagas. O coração dela inchou e veio a óbito por causa disso. Nós temos também um diácono da nossa igreja, o Felipe, né, faleceu também com 78 anos, em decorrência da doença de Chagas, que atingiu o coração dele, né, e ele, com 78 anos, veio a óbito por causa dessa doença. Quantas pessoas morreram por causa da doença de Chagas, né, transmitida pelo barbeiro? E nós podemos ver que Deus então vai tirar, né, a maldição que veio sobre os animais, para atingir o próprio homem,
para atingir a natureza. Mas Deus também tirará, colocará um fim, meus irmãos, em todo este mal. Veja o que diz o texto em Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é cobra. Vai colocar ali a mão, e vai brincar com ela. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus então vai fazer um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz: nos quais habita a justiça, e não haverá nenhum mal mais no seu santo monte. Na nova Jerusalém que vai descer do céu, não vai ter praga nenhuma, nem maldição alguma, porque Deus vai colocar um ponto final em todo mal, em toda doença, em toda desgraça que acontece neste mundo caído. No novo céu, na nova terra, não existirão mais essas coisas. Louvado seja Deus. Mas sejam bem, meus irmãos, a terceira bênção aqui da nova Jerusalém é a suprema felicidade. Nós teremos uma felicidade para sempre. Veja o que diz o texto aí: adoração perfeita e eterna. O texto diz que os seus servos o servirão. E aqui a palavra em grego é latreussousin, que é uma palavra para adoração. Então, no estado de glória, nós prestaremos um culto sem defeito. Nós estaremos adorando o Senhor de maneira perfeita. Não haverá necessidade de oração, de confissão de pecados. Aqui nós devemos confessar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nesta adoração perfeita e eterna, nós não precisaremos mais confessar os nossos pecados, porque nós nunca mais pecaremos. A adoração dos remidos no estado de glória não vai mais precisar da oração de confissão. A adoração dos remidos no estado de glória será não somente perfeita e sem cessar, mas será uma adoração eterna. Terá início, mas nunca terá fim. Nós adoraremos o Senhor para sempre, louvado seja Deus. E toda a nossa vida será um culto agradável ao Senhor. Será um culto de adoração ao Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa fala, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Nós sempre estaremos adorando ao Senhor de maneira perfeita e de maneira eterna, louvado seja Deus. Mas vejam bem, meus irmãos, olha a felicidade que nós teremos lá. Nós iremos contemplar a face do Senhor. O texto diz que os remidos contemplarão a sua face. E essa contemplação da face do Senhor será eterna. Os remidos vão contemplar para sempre a face do Senhor. E essa contemplação não terá fim. Essa contemplação da face do Senhor é um anelo de todo servo de Deus. Hoje nós anelamos contemplar a face de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 42, versículo 2. Olha o que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja que o salmista está adorando a Deus e fazendo essa pergunta: Senhor, quando eu irei e eu vou aqui contemplar a face de Deus e me verei perante a face de Deus? Esse é o anelo. Nós estamos aqui nesta casa de oração, neste templo, anelando contemplar a face de Deus, porque nós queremos adorá-lo de maneira perfeita, plena, cabal. Mas essa contemplação da face do Senhor será gloriosa. Ver a glória de Cristo será a nossa glória.
Veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores face a face. O próprio Jesus disse, veja o que diz Jesus na oração sacerdotal. João 17, versículo 24. Olha o que Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha Jesus falando, estejam também comigo os que me deste, aqueles que o próprio Cristo comprou com o seu próprio sangue, para que vejam a minha glória que me conferiste. Então vai ser uma contemplação gloriosa, porque me amaste antes da fundação do mundo. A contemplação da face do Senhor será gloriosa. O texto diz, para que vejam a minha face que me conferiste. E o apóstolo João escreveu, em 1 de João 3, 2, o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus vier em glória, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorificado, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós iremos contemplar a face do Senhor. Mas essa contemplação da face do Senhor, meus irmãos, será íntima. Nós teremos uma intimidade muito maior. Perfeita amizade, relacionamento com Deus sem erros e pecados. Não teremos erros, não teremos pensamentos impuros, atitudes erradas, palavras mal faladas. Nós não teremos omissões e pecados de comissão, porque tudo o que nos separa de Deus hoje será retirado. Tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Às vezes você vem para a igreja, tem uma briguinha com a esposa, vai ter isso. Ou com um colega no trabalho, ou uma briga com os filhos, ou um desentendimento no trânsito, vindo para a igreja. Não. Tudo aquilo que nos separa hoje da comunhão perfeita com Deus, isso vai ser retirado na Nova Jerusalém. E Deus falará face a face conosco. Quando a gente olha aquele texto lá que Moisés falava face a face com Deus, né? Aqui, na Nova Jerusalém, nós iremos falar face a face com Deus, né? Todo dia, sem mediação, como por exemplo, teofanias, não vai ser uma visão, um sonho, uma profecia. Veremos o Deus encarnado como realmente Ele é. E amizade plena, meus irmãos, sem qualquer temor de sermos consumidos por sua ira. Não existirá mais pecado para nos separar de Deus. O nosso corpo será incorruptível, sem pecado, imortal, e viveremos para sempre na presença de Deus. A nossa vontade, meus irmãos, será só para o bem. Você nunca mais terá um pensamento impuro, uma atitude errada. Nunca mais terá nenhum erro na sua vida. Nunca mais você vai pecar. E pertenceremos ao Senhor para sempre. O texto diz o seguinte: na sua fronte está o nome dEle. Olha que coisa maravilhosa. Deus possuirá os remidos de maneira perfeita. Na sua fronte, na sua testa vai ter o nome dEle. Significa que nós pertencemos ao Senhor para sempre. E reinaremos pelo século dos séculos com Cristo. Não teremos mais tentações. O diabo já foi lançado para dentro do lago de fogo, com todos os seus anjos. Não teremos mais tribulações, depressões, aflições. Não teremos mais angústias existenciais. Apocalipse nos mostra o quê? A vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. Não teremos mais o pavor da morte, porque a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E nós reinaremos para sempre com o Senhor. No novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Aguardando a concretização das promessas de Deus. Hoje nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós somos salvos, mas nós não temos ainda um corpo novo, um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós não temos a concretização da promessa.
Nós vivemos ainda no mundo caído, no mundo cheio de desafios, de tentações, de perseguições. Nós vivemos num mundo cheio de maldição ainda, mas nós aguardamos um novo céu na nova terra, nos quais habita a justiça. Nós aguardamos a cidade santa que vai descer do céu, assim como Abraão, que partiu desta vida aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Nós estamos aguardando o rio da vida na cidade santa, nós estamos aguardando comer do fruto da árvore da vida na cidade santa. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos aguardando a concretização das promessas de Deus, que são promessas verdadeiras e fiéis, porque Deus vai cumprir as suas promessas na vida do seu povo, e que continuemos sempre esperando que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e colocar um ponto final em todo o mal, e criar um novo céu e uma nova terra, e trazer a nova Jerusalém, a cidade santa, para o novo céu e a nova terra. É o que nós estamos aguardando, assim nós estamos vivendo, aguardando a concretização das promessas de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo na expectativa de que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Não podemos nos esquecer de que João está descrevendo a nova Jerusalém, a capital da nova terra, a cidade santa, gloriosa, luminosa, o palácio de Deus, onde está o trono de Deus, Pai e do Cordeiro. É uma cidade sem pecado, onde não existe mais maldição, noite, morte, lágrimas, nem tristeza alguma. O texto diz que nessa cidade já não existirá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, sem fim. Uma cidade que não tem mais tristeza, não tem mais doença, não tem mais morte. E neste lugar, os servos de Deus contemplarão a face do Senhor. O melhor ainda está por vir, na volta de Jesus, quando Ele vier e colocar um ponto final em todo mal. E iremos ver o Deus encarnado como realmente Ele é. Iremos ver o Deus encarnado na nova Jerusalém. E nós iremos contemplar a face do Senhor. Ainda nós não temos a concretização desta promessa, mas nós aguardamos e vivemos na expectativa de que o melhor está por vir, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vai ser um momento de glória muito grande, porque nós viveremos para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe. Amém?